Ô, Zé, rapaz, sábado eu assisti Flamengo e Botafogo. Vou plagiar o Pascoal. Jesus! Que jogo horrorível! Horrorível! Não foi nem horroroso, horrorível! Meu Deus do céu! Mas, com toda a ruindade que foi esse jogo, foi aquela história, né? Não tinha nada de diferente, senhor Mânio. Um time entrou para jogar, o Flamengo entrou para jogar. Não jogou bem, mas entrou para jogar. E o Botafogo, tadinho, entrou para se defender. Não tem como. Gente, não tem como o Botafogo não ser rebaixado esse ano. O time é muito ruim. O time do Botafogo é muito ruim. E não vem xingar. E por que você está jogando no chão aquela bola lá? Eu não estou desrespeitando o Botafogo. Eu não estou desrespeitando o Botafogo. Ninguém, quando fala do torcedor do Botafogo, às vezes precisa perder essa mania. E quando você critica o que está acontecendo hoje, você não está desrespeitando a história, o Garrincha, o Didi, o Nilton Santos. Não é isso. Mas o time do Botafogo é horroroso. Não tem como escapar, ô Zé. Tem problema de grana, o time é ruim. Agora, o Flamengo sábado também não jogou nada, hein? E contratou o treinador. Mandou embora o Ramon Dias, que não podia ficar no banco, aí contrata o Barroca pega Covid, né? E também fica fora do banco, né? Pra você ver a fase e o momento, né? Mas, bem, já em relação ao Flamengo, eu acho que assim, o Rogério, ele tem que acelerar algum processo, né? O processo de entendimento em relação ao que ele gosta de futebol e o que esses jogadores podem fazer. Mexer no psicológico. Lembra que o Muricy fala? O cara ganha bem, joga no melhor time, num time que é considerado o melhor time do Brasil, tem a maior torcida do Brasil, e ainda você precisa ficar tentando criar subterfúgios para motivar os jogadores? Pelo contrário, respeitando a equipe do Botafogo, o Flamengo tinha que entrar massacrando, pressionando, ganhando, porque são nesses jogos. E aí, de novo, né, como você falou, não é desrespeitando a equipe do Botafogo, a história do Botafogo. Nós estamos falando sobre os 11 contra 11. São esses jogos que trazem para você, trazem para o vestiário, a confiança necessária para dar seguimento ao campeonato. Né? Para falar, poxa, o Botafogo, ganhamos, metemos 3-0 no Botafogo. Foi 4-0 para o Flamengo contra o Botafogo. Esses resultados, mas o Botafogo não está bem. Não, mas é o Botafogo, entendeu? Então você tem como usar esse tipo de coisa, você tem como usar esses resultados para dentro do vestiário. Eu não sei, o Ceni tem que acelerar isso, tem que acelerar posicionamento tático. Você viu a expulsão do Gustavo? Depois vocês dão uma olhada no posicionamento dos dois volantes e por onde a bola passou. De novo, os dois volantes mal posicionados, o Arão é o primeiro volante, então ele tem que se posicionar melhor, e aí cabe ao treinador, tem que pressionar a equipe do Botafogo, tem que tentar definir com uma melhor velocidade. Eu acho que o Flamengo não pode dar essas oportunidades, o Flamengo, pelo contrário, o ano passado, e aí a gente tem que fazer essa comparação, é inevitável, o ano passado o Flamengo entrava em campo, 15 minutos de jogo, já estava 2-0. E aí o Flamengo usava da sua experiência para sair, da sua qualidade para sair no contra-ataque, velocidade, o time cansava o adversário e ele aumentava o placar. Hoje não sei se o Flamengo consegue fazer isso. Então cabe ao treinador fazer. Nós enchemos a bola do Rogério quando chegou no Flamengo, que ele tem capacidade, que ele é um bom treinador, mas as eliminações jogaram uma pressão em cima do Rogério que ela é para ontem, não para hoje. Então ele mesmo tem que se provar, porque senão as pessoas vão começar a comparar. Pô, ele foi pro Cruzeiro, não conseguiu, porque lá só tinha cobra criada, ele não conseguiu fazer o time jogar. No Flamengo ele não está conseguindo fazer. E aí tem uma diferença, né? Porque me parece que esses jogadores são diferentes em termos de caráter, né? Em termos de querer as coisas, né? Diferentemente do time do Cruzeiro do ano passado e o que aconteceu com ele. Então cabe ao Rogério agora acelerar esse processo. Porque depois não adianta reclamar, não tenho tempo. Ninguém tem tempo nesse campeonato para resolver as coisas. Então, o cara que tem uma melhor qualidade e uma possibilidade melhor em termos de atletas, né, e nesse caso é o Flamengo, tem que acelerar o processo, senão ele vai sofrer com isso. Senão daqui a pouco aumenta a pressão, ele vai, a cada dia que passa depois dos jogos, ele vai ter que se explicar o porquê que o time não conseguiu jogar, mesmo tendo os melhores jogadores, mesmo tendo o elenco.
e isso passa a ser uma coisa cansativa. E eu, conhecendo o Rogério, eu não acredito que ele vai gostar de ficar todos os jogos sendo questionado por que o time não joga bem. Ô, Sormani, o jogo foi muito ruim, não sei se você assistiu. Foi um jogo duro de ver. Mas o Flamengo tinha que ganhar. O Botafogo é sofrível, é horroroso. O Botafogo vai cair, ô Sormani? Beija, eu vou falar mais com desejo do que com a razão. Eu gostaria muito que o Botafogo não caísse, entendeu? Muito, muito. Mas do jeito que está indo é muito difícil. Tem um turno ainda pela frente. Ele está a 5 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Sport. Teoricamente dá para escapar, é só enfileirar aí umas 5 vitórias. Agora, o problema é você conseguir ganhar 5 partidas seguidas com esse time que o Botafogo tem. Esse é o problema. Eu acho que não ganha 5. Mas, de repente... O Botafogo vem de 5 derrotas consecutivas no Brasileiro. Sim, não. O Botafogo já não vence há muitos jogos, né? E acho difícil, Beija. Acho difícil, mas eu gostaria muito que não caísse, entendeu? Muito que não caísse. Mas, Pipo, 5 jogos, cara. Eu acho que o Botafogo não ganha 5 jogos até o final do campeonato, quanto mais 5 consecutivas. Do jeito que o Botafogo tem jogado, infelizmente, para o torcedor do Botafogo, tem de se preparar para o pior no final da competição. Porque a equipe não tem absolutamente nada que você olhe com carinho dentro de campo, a não ser a história da camisa, de um escudo maravilhoso e de um clube que, de fato, representa muito o que é o futebol brasileiro. Mas hoje, em termos de administração, em termos de pensamento de futebol, em termos de qualidade técnica, qualidade tática, qualidade individual, o Botafogo é um time que está fadado a cair. Ele não tem nem confiança para dentro dos jogos buscar algum resultado. E essa história do Ramon Dias, para mim, foi, se não a pá de cal do Botafogo, mas o que praticamente vai selar o Botafogo a uma briga muito constante contra o rebaixamento, porque... Eu acho que se você acredita e estudou e conheceu o treinador e sabendo que em algum momento ele tinha um problema de saúde que em 10, 15 dias poderia não assumir, ou você não fecha o contrato ou você abraça a causa. Botafogo abraçou a causa. E aí depois, agora a gente não aguenta mais esperar porque tomamos 2 pancadas, 3 pancadas com o filho do cara. Mas vocês apostaram no cara sim. Vocês sabiam que isso ia acontecer. E de alguma forma o Ramon Dias passava alguma orientação pro filho, alguma coisa, não estava a Deus dará, não estava jogado às traças. Né? Então, assim, se em 3 jogos viram que o Ramon Dias ou o filho não tinha condição, já deveria ter se sabido antes, porque era a mesma ideia que eles tinham passado. E outra coisa, o que o Botafogo hoje tem à disposição de qualquer técnico vai ser o Ramon Dias, vai ser o Guardiola, vai ser o Klopp, vai ser o Tite, qualquer um, não vai acontecer nada. Nada de diferente, desculpa, a realidade é essa, nada. O time é muito limitado, muito limitado. Ô, Pipo. Então, oi, Zé. Não, assim, o time é limitado, eu concordo com você, mas o absurdo é o seguinte, se o Botafogo, nós estamos falando que precisa ganhar no mínimo 5 jogos, quando você contrata um treinador estrangeiro, o que você tem que dar para ele é o quê? Tempo. Para quê? Para ele conhecer o time, para ele poder treinar o time, para ele poder entender como é que funciona, as características dos jogadores. E o Botafogo contrata um treinador estrangeiro e eu não tenho nada contra o treinador estrangeiro. Eu estou falando especificamente do momento do Botafogo. Era o que ele menos tinha que fazer. Ele não poderia ter feito isso. O Barroca já não estava livre. Barroca já não estava no mercado desde que saiu do Curitiba. Por que não foi atrás do Barroca? Né? Então, assim, aí você fala, mas são só os jogadores. Mas e a diretoria? É o que a gente fala. A gente cobra muito dos treinadores hoje no futebol brasileiro. É o seguinte, treinador tem que, como é que fala? Tem que estudar. Treinador tem que ter curso. Treinador tem que ter cara crachá, né? Tem que ter a carteirinha e tal. Mas e os dirigentes? O que eles estudam? O que eles fazem para eles poderem ter a credibilidade de cobrar do treinador ou saber o que o treinador está fazendo? Como eles acompanham esse trabalho no dia a dia? Como é cobrado?
como é feito, ninguém sabe nada. A única coisa que a gente sabe é o seguinte, que quando o dirigente vem a público e fala assim, o trabalho não estava bom, tivemos que trocar. É só isso. Ou senão, aparece na foto ao lado dos contratados. Entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas. Se o Botafogo está onde está, muito por conta desses dirigentes que passaram. E vai mudar? Não vai mudar. Não vai mudar. Infelizmente é isso. Eu vou tentar, não vou tentar, estou tentando amenizar dos jogadores, né, um pouco a culpa dos jogadores, porque eles não têm culpa, eles estão ali. E quem contratou sabia das limitações desses jogadores. Ô Zé, mas a minha crítica principal é na diretoria. Porque a história do Ramon Dias é muito estranha. Aí depois você vai pro Barroca, que estava livre. Aí depois foi com o Paulo Tuori. Aí depois veio uma administração que ao longo do ano não conseguiu fechar um mês de salário para os jogadores. Aí você tem dívida de 1 bilhão. Aí você tem o Carlos Augusto Montenegro falando que o clube está completamente falido, jogado às traças. Aí entrou agora o novo presidente, que a gente não sabe qual é a intenção dele com o Botafogo, qual o projeto dele, o que ele pensa em termos de reestruturação e reformulação, que eu acho que é muito complicado, porque o Botafogo hoje no mercado está com muito pouca aceitação para um patrocínio grande, para algum investidor grande, porque sabe que a coisa ali está muito feia, né? Então, assim, tem N problemas que vão, lógico, além dos jogadores, eles são a última fatia desse bolo, que é um bolo muito ruim, já muito comprometido, né? Eles são o que sobrou. Quem quer jogar no Botafogo hoje? Você, ciclano, fulano, vem pra cá. É assim que o Botafogo tem contratado jogador. E não o jogador de qualidade que vai ao clube com grande investimento, com estrutura. Então, assim, eu acho que só vai somando os problemas. Mas pra mim, a pá de cal é a história do Ramon Dias. Ou você contrata um técnico, que você falou que você precisa de um tempo para maturar, para conhecer, e o cara já tinha avisado, olha, vou ficar um tempinho fora aí, porque eu tô com problema. Não, você vai ficar fora, então não dá. Desculpa, Ramon, uma outra hora a gente conversa e vai buscar um outro técnico estrangeiro, sei lá. Mas não, fechou com o cara. Aí depois pagou esse mico de 2 semanas depois, manda embora porque de fato não tem tempo. Aí traz o Barroca que já tava no mercado. Então, cara, tá tudo muito do avesso, cara. Então, é um cenário... E aliás, uma outra coisa, Benja. Depois, o Botafogo tem metade das vitórias de quando caiu em 2014. Só isso, até agora em 23 jogos. Só para falar, essa história do Ramon Dias, ela não é clara. Ela não é clara. O Facincani, por exemplo, compra a versão do Ramon Dias. A versão dos dirigentes é outra, completamente diferente. A versão dos dirigentes é de que o Ramon Dias pediu uma semana para chegar ao Rio de Janeiro para trabalhar. A cirurgia que ele fez parece que deu problema. E esse prazo de uma semana passou para ser um prazo maior, de 3 semanas. Aí o Botafogo não começa a ganhar e o técnico não pode dirigir. Porque você não vai dizer para mim que o auxiliar dele, que é o filho dele, é a mesma coisa que ele. Não é. Não é. Então o que fez o Botafogo? Ô, compadre, você me falou 7 dias. Já se passaram 21 e nada. E aí? Ainda não tô legal. O cara pegou e trocou o treinador. Essa é a versão da diretoria. Precisa ver qual é a versão correta. Se a versão correta for a do Facincani, de que sabia-se que ele ia ficar um mês para assumir, então não deveria ter contratado. Se a versão da diretoria for a correta, os dirigentes não fizeram nada de errado. Quem errou aí, não é que quem errou. O Ramon Dias foi impedido de trabalhar por conta do pós-operatório que não saiu do jeito que os médicos imaginavam que iria sair. E o Botafogo não restou outra alternativa para ele. Foi atrás de um outro técnico. Mas como tem coisas que só acontecem no Botafogo, ele contrata um técnico e pega Covid, que também não pode trabalhar. Entendeu? Então, essa questão do Ramon Dias, eu já disse isso aqui e torno a dizer, é preciso esclarecer. Quem é que está dizendo a verdade? O Ramon Dias ou a direção do Botafogo? Enquanto isso não ocorre, eu acho que é difícil a gente, nesse caso, apontar o dedo para a direção do Flamengo, do Botafogo, que é uma direção ruim. Concordo com vocês. Jogadores, muitos que não têm condições de jogar no Botafogo. O time está falido não só por essa gestão, mas por gestões passadas também. Mas é lamentável, né? É triste a gente ver
um time como o Botafogo está numa situação dessa.